Então, atenção para esse pronunciamento do líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias. Ele acabou de afirmar numa rede social que essa decisão de Mota, do Hugo Mota, de colocar o PL da dosimetria para ser votado hoje, foi tudo combinado com a família Bolsonaro. Vamos ver aqui, pode encher a tela, por favor. Está muito claro que a decisão do Hugo Mota foi combinada com o PL e com a família Bolsonaro. Eles concordaram de pronto com a votação e ainda anunciaram que não fariam destaques. Foi uma negociação. Vocês lembram do Flávio Bolsonaro dizendo que para retirar a candidatura teria um preço? Essa foi a postagem do Lindbergh Farias no X, agora há pouco. Vamos analisar com os nossos comentaristas agora, começando pela Luana Tavares. Luana, ontem uma reunião entre Flávio Bolsonaro e o Centrão. Lembrando dessa declaração do Flávio Bolsonaro que teria um preço no domingo, que foi dada à TV Record. A gente está fazendo uma cronologia aqui. E aí, realmente, depois, Tarcísio vem a público dizer, olha, eu tô com o Flávio Bolsonaro, mas tem candidatura também de Ratinho, de Zema. Abre-se aí um leque, que foi a fala de Tarcísio de Freitas. Agora, o Hugo Mota tenta colocar esse PL em votação, que é um PL importante para a família Bolsonaro fazer essa negociação. Entre ali aliados e a oposição, existe também uma pulguinha que começa a ser levantada. Será que uma terceira via não ganha força no meio de tudo isso? E essa terceira via pode ser depois, num segundo turno, articulada e também ali colocada pela família Bolsonaro como uma possível, um possível candidato para bater Lula, se a família Bolsonaro também vir, claro, com esse apoio. Pode ser que uma terceira via, para quem não gosta da parte do PT e quem não gosta de Flávio Bolsonaro, pode ser que cresça numa situação como essa, né? Olha, Márcia, essa é uma análise muito possível no cenário que a gente vive nesse momento, porque, olhando os números, vamos falar aqui um pouquinho sobre as últimas pesquisas. O bolsonarismo, ele tem, dentre os eleitores, um número de aproximadamente 12% a 13% do eleitorado. Isso, obviamente, é uma análise feita considerando os valores, os princípios que regem o bolsonarismo. Então, a gente teria ali 12%, 13%. É óbvio que a gente sabe que a transferência de voto ela não é por completo, mas, obviamente, sendo já um eleitorado cativo, tem uma tendência a votar em nomes indicados pelo seu principal líder, que é Bolsonaro. Só que a gente tem, Márcia, um contingente muito grande. São 31%, representa 31% do eleitorado que são eleitores independentes. E o que é isso? São pessoas que elas não têm nenhuma lealdade com nenhum dos dois lados, seja com a esquerda, seja com a direita, seja com Lula, seja com Bolsonaro. Ou seja, elas têm as suas próprias convicções e, existindo opções que sejam alinhadas ao que ela acredita, ela vai votar. E esses eleitores, eles são menos, se manifestam muito menos nas redes sociais, eles não gostam, de entrar no debate, então muitas vezes eles parecem ser um número muito menor. E é isso que o bolsonarismo está enxergando nas eleições, que não basta só o bolsonarismo para vencer uma eleição, eles precisam de votos mais da centro-direita e também um pouco dos votos do centro para conseguir ter uma eleição competitiva. Então, o Flávio Bolsonaro, na minha avaliação, ele fez essa movimentação com o pai para marcar o território, marcar essa presença, O Eduardo mesmo fez várias declarações dizendo que mesmo que fosse para perder a eleição, eles iriam entrar, na disputa, iriam ter um nome Bolsonaro na disputa. Então, eles estão cumprindo com essa visão, alinhada ao que o Eduardo declarou diversas vezes, porém fazendo aí uma barganha, um leilão em relação ao seu contingente de eleitores em troca da anistia. Agora é saber se o que foi negociado vai atender esses interesses e se o Centrão também, sabendo que tem um contingente muito grande de eleitores que não são adeptos ao bolsonarismo, vai aceitar esse leilão ou vai lançar candidatos aproveitando esse enorme espaço, Márcia, como você bem mesma colocou. Nós temos espaço para uma eleição moderada de centro, uma eleição que tenha propostas no ano que vem.
Agora, Diego Tavares, a oposição, o PT, é a tempestade perfeita para o Lula. Se ele souber lidar, ele tem a maior parte do eleitorado em todos os cenários, segundo as pesquisas que foram divulgadas até aqui. Claro que a gente pode ter uma reviravolta ano que vem, mas por enquanto o cenário é tranquilo para o PT e para o governo Lula, né? Olha, Márcia, eu tenho dito que se fosse ofertado ao presidente Lula uma cartilha com possíveis candidatos para que ele escolhesse o seu opositor nas eleições de 2026, possivelmente ele escolheria Flávio Bolsonaro. Agora, a declaração do Lindbergh Farias, nesse sentido, ela é quase que redundante. É óbvio que se a anistia ou a dosimetria foi pautada em consonância com a família Bolsonaro e também com o PL. Existe uma máxima em Brasília que tudo aquilo que vai ao plenário já foi previamente discutido no Colégio de Líderes. E foi justamente logo após o Colégio de Líderes essa semana que o Hugo Mota definiu que esse projeto da dosimetria seria pautado. Agora, é muito difícil que isso tenha sido uma liberalidade de Hugo Mota. Em Brasília, na Câmara dos Deputados principalmente, nada é. E o fato é que, se existe uma propensão para a aprovação desse projeto, de fato, o PL atenderia ao pedido da família Bolsonaro para solicitar tanto que fosse pautado quanto a tramitação. Isso possivelmente já está negociado. E isso remete, sim, ao que disse Flávio Bolsonaro no começo da semana, que sua candidatura teria um preço para que ele desistisse, né? Que seria exatamente que Jair Bolsonaro fosse livrado de sua pena e possivelmente também, ele chegou a fazer referência a isso, tivesse condição de disputar nas urnas. O fato é que o jogo está totalmente embolado, muita água vai passar debaixo da ponte ainda, as peças ainda estão se estabelecendo no tabuleiro. Nós não sabemos ainda como vamos entrar em 2026 para as eleições. E o mercado que lute, nós jornalistas também, né? Vai ser um altos e baixos. A gente ainda vai analisar a economia já com a Denise Campos de Toledo.